Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no fim de noite mais divertido da televisão brasileira, o nosso Vale Night, aqui no SBT. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber um dos mais brilhantes intelectuais do Brasil, o editor-chefe do jornal Vale, Guilherme Codazzi. E recebo também ela, apresentadora, radialista, produtora, a minha querida Mayara Silva, que brilhou na telinha da televisão com o G1 em 1 minuto. Fique comigo. Guilherme Codazzi, Mayara Silva, que prazer ter vocês aqui nos estúdios da TV Tarde. Olha, Fabrício, o prazer é meu, é uma grande notícia estar aqui com você, com a Mayara, é um prazer. Ô, Mayara, eu sempre te admirei de longe, porque eu digo sempre que distância não significa ausência, né? Sempre achei uma mulher empoderada, né? uma figura, né? Uma presença de cena muito positiva. E eu queria saber como é que você começou na comunicação, né? O que te trouxe até aqui? Oi, Fabrício. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite. Bom, a minha história, a minha jornada na comunicação, ela já vem há 15 anos. Eu sou de Cachoeira Paulista, uma cidadezinha do interior, aqui do Vale do Paraíba, bem longinho daqui de São José dos Campos, uma cidade pequena, mas lá a gente tem a Canção Nova, não sei se todo mundo conhece. Uma das maiores redes de comunicação do país, né? É o que move o turismo também na cidade, né? E eu fui para trabalhar lá. Eu tinha meus 18 anos, fui para trabalhar lá. Fui trabalhar na área administrativa, na época eu fazia faculdade de turismo, que tinha tudo a ver também, né, com o local. E lá dentro do meu setor era gravado um programa chamado Juntos Somos Mais, com Cleto e a Maria Renata. E quando eles chegavam para gravar lá, Fabrício, eu parava o que eu estava fazendo e aí eu ficava lá. Meu Deus, que legal esse trabalho! E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Olha, eu troquei minha faculdade. Mas você já se via na comunicação, apresentando, ou mais assim, fora de cena, na produção? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Desde a época de escola, sempre fiz teatro. Eu fiz 5 anos de teatro lá na minha cidade mesmo. Então, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei, assim. Mas, na época, eu me apaixonei pelos bastidores. Eu falo que eu fiz a faculdade de rádio e TV, comecei a trabalhar na televisão em 2010, mas eu nunca me via como protagonista, sabe? E hoje eu entendo o porquê. Porque na minha época não tinha, como que eu posso dizer, a questão da representatividade. Olha, que coisa interessante. Você não se via representada na programação da televisão. Exatamente. Então, na minha cabeça, eu sempre seria o quê? A pessoa que estaria nos bastidores. E eu amo bastidores. Eu falo que eu sou uma produtora nata, assim, eu amo produzir. Acho que essa questão da representatividade mesmo, porque a gente não tinha. Eu falo, quem que a gente via, né, quando eu era criança? Quem que apresentava os programas? Nunca era uma mulher preta, nunca era uma negra. Embora nós tivemos, né, o grande exemplo da Glória Maria, sim, e mas outras apresentadoras, mas na área do jornalismo mesmo, isso, né? Não no entretenimento. Não no entretenimento, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, assim, eu fiquei tão, assim, feliz, algo dentro de mim. Eu pude representar tantas meninas, eu recebo tantas mensagens até hoje, sabe? De meninas negras, de meninas que estão na comunicação cursando o curso de comunicação e que mandam mensagem falando, você é minha inspiração. Às vezes encontro com pais de crianças negras e fala, olha, minha filha te vê na televisão e ela fala assim, olha pai, olha o cabelo dela, é igual ao meu. Então eu falo, gente, numa cultura, né, que hoje a gente pode usar o nosso black, né, a gente pode estar nos lugares que a gente pode protagonizar, então eu falo que isso para mim não tem preço, né? Dentro de toda a minha carreira, assim, para mim isso foi o auge. Olha, inspirador. Ô Guilherme, e a comunicação, o jornalismo foi a sua primeira opção também? Foi sim. Eu sou filho de jornalista, então desde criança eu acompanhava o ritmo de redação, meu pai chegando tarde em casa e sempre li bastante também jornal, então eu queria contar histórias e foi a forma como encontrei numa redação. Ô
Guilherme, e a gente vê essa revolução, né, que o jornal Vale representa, né? Porque o Vale, eu costumo dizer que é o maior de todos os patrimônios do jornalismo na região, né? Eu me lembro, né, do Vale Paraibano, eu tive o privilégio de começar muito cedo no jornal, né, e de acompanhar toda a sua evolução e essa transformação do Vale, agora o maior veículo digital, 1 milhão de leitores únicos todos os meses. Como é que é falar para essa multidão? Olha, foi uma grande notícia o ano de 2024 para o Vale. A gente fez um movimento muito disruptivo. Ao invés de pensar no jornal de papel, a gente intensificou o papel do jornal em todas as plataformas. Pô, então, mas parece frase até montada para marketing. Mas é isso mesmo, porque a gente deixou, a partir de fevereiro, as edições impressas, a gente parou de fazer edições impressas e passou a se dedicar 100% ao jornalismo em todas as outras plataformas, né? E com isso a gente tem feito realmente uma revolução. Ele produz um variado leque de opções para o leitor. A gente tem reportagens políticas aprofundadas, análises editoriais, artigos, e tem também o hard news, né? Que é a notícia rápida. Então a gente consegue atender todos os tipos, todos os perfis de leitor, até porque cada plataforma, seja no Facebook, Instagram, no WhatsApp, no site, a gente tem um tratamento diferente para a notícia. Então, a gente consegue atender 1 milhão de usuários únicos. Então, o Vale, ele é um jornal que atende muita gente diferente, todas elas são atendidas com notícia sob medida. Falando dessa hard news, você teve a oportunidade de estar à frente do G1 em 1 minuto, né? Que foi um projeto também inovador, né? Você tem que ter uma concisão para apresentar a notícia e com começo, meio e fim. Como é que foi essa experiência para você, Mayara? Nossa, foi um convite, né, para fazer um piloto desse projeto que já existe, né, nas outras afiliadas, já existe na Globo São Paulo, Globo Rio. E aí fiz o teste, me chamaram para fazer o teste porque o G1 ele tem mais essa característica do infoentretenimento também. Não precisa ser aquela coisa toda formal, né? Então, como eu tenho bem essa vivência do entretenimento, fiz esse piloto e deu certo. E aí eu falo que ele era um desafio, porque a notícia em 1 minuto, eu dava 4 notícias. Ali aconteciam 4 notícias, né? Acontece 4 notícias. E dentre essas 4 notícias, muitas vezes estava falando uma notícia bem assim, triste, pesada, né? E encerrava ali com uma agenda cultural. Mas como é que você fazia isso? Porque não tem nem tempo de mudar, né, a expressão. Então, mas precisava, né? Eu sempre pedi até para eles assim, olha, deixa a notícia boa pro final, porque daí eu conseguia encerrar ali com até mais, né? Bom final de semana. Então, tinha esse desafio. Eu sempre falava que eu começava muitas vezes séria, né? E encerrava com um sorriso. 4 notícias totalmente diferentes. Então, assim, foi com o tempo mesmo, né? Para poder fazer toda essa adaptação e fazer dar certo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida aqui nos estúdios da TV Tati com Guilherme Codazzi e Mayara Silva. Olá, eu sou Fabrício Correia e estarei às terças e quintas na Jovem Pan. O programa de entrevistas líder de audiência na televisão, agora na melhor multiplataforma de notícias do Brasil. Conversa de bastidores na Jovem Pan, a rádio que virou TV. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Vale Night aqui nos estúdios da TV Tati SBT. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber um dos grandes intelectuais do Brasil, o jornalista Guilherme Codazzi, e a nossa querida Mayara Silva, apresentadora, radialista, produtora, que tão bem tem acumulado a representação feminina em todas as mídias. Ô Guilherme, mas eu quero começar esse bloco falando um pouquinho de um projeto que eu sei que você gosta muito, que é o seu projeto literário Cartas Perdidas em um Mar de Palavras. Como é que surgiu isso?
Olha, a gente vive num momento da comunicação tão rápida, instantânea, no WhatsApp, você consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, e eu percebi que, ao mesmo tempo, eu não conhecia o meu vizinho. Então, eu decidi escrever poemas e crônicas em cartas, para preservar um coração analógico, né? Olha que a nossa lindo capacidade de enxergar quem está perto da gente. Então, eu passei a escrever poemas e crônicas e perder pela cidade, mandar pelo correio para pessoas que eu não conhecia. E depois de alguns anos, de 2 livros, né, viraram 2 livros, eu decidi também transformar isso num projeto social. Então, a gente leva as cartas, doa palavras de amor ao próximo e leva para a população de rua, hospitais, crianças em abrigos. Enfim, a gente acaba distribuindo, esparramando essas palavras que viram sementes, né? E quando caem num bom coração, elas dão bons frutos. E eu vi agora que o desdobramento desse projeto leva o projeto também para a sala de aula. Também a gente tem muitas escolas que participam, escolas particulares, escolas públicas, e doam suas palavras, né? Inclusive, um aluno aqui de São José dos Campos, de uma escola municipal, ele escreveu numa ação, numa carta para a população de rua, ele escreveu assim no envelope: "Não te conheço, mas já me importo". Então, assim, com toda a simplicidade daquela criança, ela conseguiu traduzir exatamente o espírito do Cartas, né? Que é da gente doar palavras para quem a gente não conhece. E a gente tem casos, assim, incríveis, né? Geralmente a gente deixa um número de telefone, WhatsApp, para se a pessoa quiser entrar em contato. E eu me lembro, numa noite de domingo, de receber um WhatsApp de um rapaz que estava saindo do aeroporto de São Paulo, e ele achou uma das cartas no saguão. E ele disse que estava decidido a tirar a própria vida naquela noite, por motivos que ele estava se despedindo de alguém muito querido por ele. E quando ele viu a carta, ele inicialmente achou que era uma pegadinha, mas falou: "Não, vou abrir essa carta". E estava escrito assim: "Tente mais uma vez". Uau! E ele me mandou uma mensagem para dizer que ele ia tentar mais uma vez. Então a gente vê o poder que a palavra tem na vida das pessoas. Olha, eu costumo dizer, e essa é uma frase que é a minha frase de efeito, que o sonho de toda palavra é ser poesia para alguém. Tá? E olha, eu estou até arrepiado, porque esse não é o poder apenas da palavra, mas é a tradução do que sentimos em palavras. Porque as palavras, Mayara, quando não expressam o que sentimos, são apenas um amontoado de letras. Você não concorda com isso? Concordo totalmente. Nossa, queria ter encontrado uma carta, quem sabe ainda, né? Não consigo encontrar, porque muitas vezes é só isso que a pessoa está precisando, né? Uma palavra de conforto, talvez ali ser notada, entender que aquilo ali foi para ela, sabe? Eu acho que esse trabalho de vocês é... Mas olha a sinergia, né, e o encontro. Porque você é uma carta audiovisual. Você acabou de expressar aqui que as meninas, reconhecendo a sua imagética na telinha, né, criam novos futuros. E eu não estou nem sendo redundante, porque o futuro é algo novo, mas quando a gente fala novos futuros, é porque você consegue ressignificar, né, empoderando sonhos que às vezes sem a sua imagética não existiriam. É verdade, concordo plenamente. E é mesmo o que eu vejo, é o que eu tento sempre trazer também nas minhas redes sociais, sabe? Porque eu falo assim, a população negra ela é 56% da população brasileira, né? Por que a gente não vê em todos os lugares protagonizando? Então, que a gente precisa, né, ter esse espaço também, sabe? Que as pessoas precisam olhar e também entender que a gente diversidade, pode... né? Exato, é um país tão diverso. Recentemente, eu tive a oportunidade de criar a primeira cátedra de diversidade de uma universidade particular brasileira, e muitas vezes a palavra diversidade, ela ressoa apenas na questão da identidade de gênero, e não é isso, né? É porque a gente passou por um tempo tão estreito, né, Guilhermo, onde uns contra os outros, ao invés de uns apoiando os outros, né, que fica essa questão. E o país que nós vivemos hoje, a gente não tem como esconder que continua sendo um país racista, você não concorda? Absolutamente, completamente. É muito importante que a Mayara falou sobre a representatividade, né? A gente conversava um pouquinho antes do programa, eu tenho um amigo negro, que era o único colega de faculdade negro que eu tinha na minha sala de aula, por exemplo,
e que ele tinha o sonho, quando criança, de ser loiro. Porque ele assistia o He-Man, ele assistia os heróis da televisão, e ele não tinha nenhum herói negro em quem ele pudesse se espelhar. Então, olha como isso é grave e como é importante, né, que a gente tenha a representação do povo brasileiro efetivamente como protagonista em todos os espaços, né? A única coisa que nos torna iguais é sermos diferentes. E a gente precisa celebrar isso. E essa noite está sendo uma noite de celebração. Maiara? Não, ia até contar, né, um fato que aconteceu comigo. Eu já, né, trabalhando no vídeo, tudo na TV, e um dia eu fui buscar meu filho na escola. E era um dia que eu estava de folga. Então eu fui de chinelo, né? Era uma tarde bem de calor e tal. Eu estava de bermuda, chinelo, com o meu cabelo black solto. Parei na porta da escola, apertei a campainha e perto tem um poste. Aí encostei no poste e nisso estacionou um carro. E eram duas mulheres ali, duas senhoras, mais assim. E aí eu olhei, fiz assim, né? Ela saiu do carro e falou assim pra mim: "É você quem está olhando o carro aqui?" Aí eu falo, tipo, não tem nenhum problema, né? Toda profissão, tudo ok, mas como já é estereotipado, sabe? Uma pessoa que tá ali de chinelo, está com black power, uma pessoa negra, já é estereotipado sempre na inferioridade, né? Ela sempre tem que estar num cargo, né? Numa posição de que ela tá olhando um carro, ou ela é a empregada, ou enfim. Mas isso ainda é fruto, né, dessa história. Uma vez eu li uma das frases que mais impactaram a minha coexistência, foi uma mãe de santo sendo indagada como ela se sentia, né, sendo descendentes de escravos. E ela virou para a pessoa e falou: "Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados." Tá? Então a gente vê como essa chaga, como essa ferida continua aberta na nossa sociedade. E eu quero parabenizar a sua postura, né, livre, leve, solta, radiante, de poder inspirar novas gerações. Guilhermo, falando um pouquinho do Jornal Vale 2024, como você disse, foi um ano desafiador. E para 2025, tem novidades por aí? Olha, a gente vai ter novas revoluções, né? A gente tem tido uma série de movimentos disruptivos. A gente chegou a esse recorde, né? 30 milhões de vezes em que nosso conteúdo foi lido em apenas um mês. E para 2025 a gente quer dobrar esse número, a gente quer chegar a cada vez mais pessoas, porque a gente entende que o jornalismo de qualidade, ele é um antídoto às fake news, né? A gente tem um momento que a própria ONU classifica as fake news como uma ameaça global à democracia. Então a gente não produz só notícias, a gente produz liberdade, livre circulação de ideias. Então é isso que a gente quer, ser um porto seguro, um farol que leve o leitor a um porto seguro de informações. E eu quero aproveitar para agradecer pessoalmente pelo espaço que você tem me dedicado a levar as minhas pensatas, né, e dizer que esse trabalho, principalmente no combate às fake news, torna-se uma necessidade, né, cada vez maior, fruto da expansão absurda dos algoritmos em redes sociais duvidosas, né, Guilherme? Absolutamente. É impressionante o volume de informações falsas que nós recebemos todos os dias, né? E o Vale, ele foi escolhido pelo Google como um dos 3 veículos durante a pandemia que melhor trabalhou o combate às fake news. Então, o Vale, o jornalismo de qualidade, é um antídoto a essa ameaça global ao livre pensamento, à democracia. Maiara, 2025, um tempo auspicioso, o que você vem preparando por aí? Bom, estou agora começando a empreender também. Eu venho de uma família que sempre cozinha, né? Desde lá da minha família de Minas Gerais, minha avó, minha mãe, tias. Então agora eu estou também caminhando para essa área. Mas isso não quer dizer que eu estou largando a comunicação, até porque, né, em tudo, a comunicação se usa em tudo. Então tem alguns planos para 2025 ainda na área de comunicação. E esse novo empreendimento aí, na parte de gastronomia. E você continua bastante ativa no Instagram, né? Sim. Nas redes sociais, sempre interagindo com seus telespectadores, que agora são seguidores, né? Sim. E pode vir aí algumas receitas pelo Instagram também. Já estão acontecendo. Olha aí. Se entrarem lá, vocês vão ver. Olha, queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, né? Dizer que esse é o seu lugar de fala e de direito, né? Levar a beleza da mulher
brasileira, né? E a miscigenação e a pluralidade do pensamento nacional. E agradecer você, Guilhermo, por todo o bem que você tem acumulado por meio do jornalismo e na sua prática como escritor, semeando palavras em corações que talvez a gente jamais conheça, mas que estão sendo impactados, né, pelo seu amor à língua portuguesa, à literatura, à palavra e ao jornalismo. Olha, eu que agradeço. Prazer conhecer a Mayara. Prazer estar aqui com vocês. Desejo um feliz ano novo, 2025, cheio de boas notícias para todo mundo. E o nosso Vale Night vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!